Olá, chamo-me Francisca Camelo, sou poeta, entre outras coisas, e hoje viemos aqui tentar o impossível, descortinar o conceito de poesia. Para evitar armadilhas, decidi trazer-vos tudo o que já foi dito antes sobre a poesia. Então, poiesis é o substantivo que se forma a partir de um verbo grego que falava da essência de agir. O agir aqui associado à fabricação, à composição, à criação. Talvez por isso tanta criação artística seja poética, ainda que nem toda seja poesia. Mas para começar, o que é que compõe um poema, não é? Um poema é composto por texto ou por figuras de linguagem e tem um conteúdo normalmente lírico, emotivo, que contenha repetições, cadência, sensações, ritmo e, tendencialmente, uma mancha gráfica distinta. Portanto, poesia é pensar através de imagens. A poesia são palavras, imagens. Mas depois começa a discórdia. Por exemplo, eu tenho aqui um livro de uma autora que chegou temporariamente a habitar esta mesma casa e, por norma, aquilo que esta autora escreveu arrecada concordância enquanto algo que é poesia. Por exemplo, se tanto me dói que as coisas passem, é porque cada instante em mim foi vivo, na luta por um bem definitivo em que as coisas de amor se eternizassem. Mas agora, por exemplo, se eu ler o corpo, digo do corpo o corpo e do meu corpo, digo do corpo o sítio e os lugares, de feltro, os seios de lâminas, os dentes de seda, as coxas, o dorso em seus vagares. Menos familiar, mas será poesia também. Mas então, e se eu vos disser, os meus gatos gostam de brincar com as minhas baratas? Também acham que é poesia? Para evitar batalhas campais, vou voltar a uma pergunta que já foi colocada, que é como escrever um poema. E a resposta possível é escrever o poema. Mas mesmo assim continuam a surgir dúvidas. Por exemplo, reparem como uma das coisas mais importantes num poema é o silêncio. Nada iguala o silêncio que ecoa no final de um bom poema, sobretudo se esse poema nos trouxer aquelas palavras exatas que nós há muito tempo procurávamos e não sabíamos que podiam ser ditas. Portanto, falar através do silêncio, dizer palavras que não podiam ser ditas. Faz algum sentido isto? A poesia é então um jogo de linguagens, e é um jogo de linguagem que não é só lúdico, pode ser também violento, porque criar uma nova linguagem implica romper com a anterior, que será então a língua-mãe. Mas por este motivo foi então dito que a poesia é por natureza revolucionária. Por outras palavras, a poesia está em permanente transformação, a poesia diz o que ainda está por vir. Como disse a poeta, o poeta é um profeta. Alguém disse um dia que a poesia não é um luxo e pode ajudar a moldar sonhos de futuro. Sabemos que poetas são tipicamente vítimas de perseguição quando dizem coisas através dos seus poemas que os regimes autoritários não apreciam. Talvez isso nos leve a crer que a poesia, afinal, não é assim tão inofensiva. Não há poesia no suicídio, nem poesia nos cigarros. Porém, tantos poetas quebram o verso com ameaças de gatilhos. Ora, e se a poesia for então de facto uma arma carregada de futuro? E se faz dela útil? Para quê? Para quem? Pode a poesia ser moral? E se for moral, também pode ser imoral? Que poetas é que se ensinam nas escolas? E por que não outros? E por que não outras? É possível, afinal, ensinar a escrever poesia? Ensinar a tal essência de oficina? E já agora, serve a poesia ao cotidiano ou pertence a um obscuro domínio? Quando falamos de poesia, temos muito mais perguntas do que respostas. Isto acontece porque a poesia não é autoridade, não é professora, não é terapia e, sobretudo, não tem fórmulas. Isso é incrível e, ao mesmo tempo, é devastador. A poesia, a ser algo, é o cheiro da cozinha da nossa infância, que já não está lá. É um país que ninguém invade. É o contrário de exílio. A poesia pode ser então o contrário da morte. E por isso, quando perco esse assombro,
essa magia, essa alegria. Pego aqui nas instruções para viver uma vida. Presta atenção, espanta-te, fala disso.